Nunca, foi abolida duas palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. Depois de um ano desastroso para o Guarani, planejamento todo bagunçado, mudança de técnico mais vezes do que o Neymar traiu a esposa grávida dele, com jogadores que pareciam estar bêbados em campo, contratações de jogadores que agregaram a mesma coisa que o Mbappé no Real Madrid, o Guarani foi rebaixado para a Série C. A gente voltou para esse campeonato maravilhoso, onde precisa de uma pós-graduação só para entender como ele funciona. Hoje eu vou detalhar todas as burradas que levaram o Guarani para essa situação e como essas burradas fizeram que o Guarani tivesse a pior temporada do último século. Eu vou dividir alguns pontos desse vídeo, mas assiste até o final porque basicamente todo o erro complementa um outro. Então você precisa entender como um erro levou ao outro. Então primeiramente vamos entender como que estava a expectativa da diretoria para esse ano. Como lá em janeiro eles pensavam que seriam esse ano para o Guarani. Primeiro a gente começa pelo Ricardo Moisés, que disse isso aí. Vamos lá, eu vou colocar os objetivos de forma clara e o interessante é a gente diferenciar objetivo de obrigação. Isso é muito importante as pessoas não confundirem. E eu coloco aqui como objetivo para o Guarani o acesso para a Série A, é nosso objetivo e a gente vai sempre trabalhar para isso. E como obrigação, nossa classificação para as quartas do Paulista. Cara, e a gente também teve o nosso vice-presidente Rubens Vicente, famoso Rubão, que deu essa declaração aí. Veja aí. Nunca, em momento algum, antes da eleição, depois da eleição, nunca, foi abolida duas palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. Isso não existe mais aqui. A medida da régua, ela aumentou. Cara, essa declaração é de uma arrogância tão absurda, é de uma prepotência tão grande, que eu simplesmente não entendo onde ele chegou a essa conclusão. Onde ele simplesmente colocou o Guarani nesse pedestal gigantesco e não teve um pingo de humildade para fazer esse planejamento para esse ano. Então vamos para o primeiro erro, que é a base para todos eles. Os erros de planejamento. A gente começa o ano com o CEO, Ricardo Moisés, né, e o Juliano Camargo, que era o superintendente, falando que começaríamos a montagem do elenco com o Humberto Moser, né? De como eles viam esse futuro pro Guarani desse ano e como eles estavam tentando montar. Eu vou destacar bem essa questão do executivo de futebol, ou superintendente de futebol, que seja, é aquele responsável pela montagem do elenco, contratações e tudo mais. Então vamos lá. Só para vocês entenderem, o Guarani esse ano não teve nem apenas um e nem apenas dois executivos de futebol. A gente teve 4 executivos de futebol esse ano. A gente teve o Juliano Camargo, o Danilo Silva, o Toninho Cecílio e o Rodrigo Pastana. Então beleza, a gente vai olhar ali para este ano de 2024 que cada superintendente trouxe. Então vamos lá. O Juliano Camargo, primeiro na lista, ele trouxe o Claudinei. E de jogadores, ele trouxe o Gabriel Santos, Márcio Silva, Camacho, Pedro Henrique, Vladimir, Léo Santos, Chay e Heitor. Esse foi a primeira leva de jogadores trazido pelo Juliano Camargo. Depois disso, a gente teve a entrada do Danilo Silva. O Danilo Silva, ele teve ali alguns jogadores que ele trouxe. Ele trouxe o Ayrton, Bruno Oliveira, Kaique, Renier, Luan Dias, Jefferson. Puta que pariu, Jefferson. Caio Dantas, Douglas Bacelar, Lucas Paraíso, Vinícius Cauê. O Toninho Cecílio, ele trouxe 2 técnicos. Um executivo já trouxe 2 técnicos. Ele trouxe o Pintado e ele trouxe o Junior Rocha. Jogadores, eles trouxe os Daniel dos Anjos, Gabriel Bispo, René Santos. O Rodrigo Pastana, ele trouxe o Alan Al. Trouxe também alguns jogadores, o Matheus Salustiano, Pacheco, Marlon Maranhão e Estevão. E cara, o que isso mostra? Primeiramente, ele leva ruim, né? Puta que me pariu. Cada superintendente trouxe uma leva ridícula pro Guarani, né? Eu acho que o melhorzinho foi o Danilo Silva, que trouxe na mesma janela ali o Caio Dantas e Luan Dias, mas ao mesmo tempo ele trouxe o Jefferson. É foda, né, mano? Porque você tá subindo aqui e você cai pra caralho ao mesmo tempo, né? Não tem como. Vamos pegar alguns exemplos dos maiores executivos aí de futebol que fazem as montagens do elenco. Tchik Begiristain. É um nome difícil pra caralho e eu tô tendo dificuldade de falar o nome dele. Pra quem não conhece, esse é basicamente o diretor de futebol que foi responsável do Barcelona de 2003
a 2010. Então ele foi responsável pela grande era do Barcelona ali, com Messi, Xavi, Iniesta, com todos esses caras aí que vieram da base, sim, mas tem muito jogador ali também que veio sem ser da base. Então ele participou simplesmente de um dos maiores Barcelonas de todos os tempos. E literalmente, só no Barcelona ele ficou 7 anos, tá? Só no Barcelona. Depois que ele saiu de 2010, ele ficou ali acho que uns 2 anos fora, praticamente. E em 2012, ele assumiu esse cargo de executivo de futebol no Manchester City. Então ele não simplesmente ocupou esse lado de montar esse time do Barça, que já é um puta de um currículo, né? Depois ele foi pro Manchester City e montou esse elenco do Manchester City que a gente tem hoje. Esse elenco super competitivo, cheio de craques, cheio de estrelas que conversam entre si. E eles estão lá até agora, tá? O Tchik, ele tá lá até agora. Ele basicamente vai sair agora em 2024. Então, basicamente, ele fez 10 anos como executivo de futebol. Ô, Lucas, mas beleza, você tá dando um exemplo de um gringo. Como que você tem que falar de um gringo? Não tem como você falar de um gringo pra cá. Tenta dar exemplo daqui. Não, então beleza. Então vamos lá. Vamos falar do Alexandre Matos, que é um dos principais executivos de futebol do país. Só pra vocês entenderem, eu peguei alguns exemplos ali de trabalhos envolvidos do Alexandre Matos. Então, ele ficou 5 anos no América Mineiro, ele ficou 2 anos no Cruzeiro, ele ficou 5 anos no Palmeiras, ele ficou 1 ano no Atlético Mineiro, 2 anos no Atlético Paranaense, Vasco ele ficou ali por volta de 3 meses e meio, e o Cruzeiro ele tá atualmente, né? Já faz 7 meses. Então, o que esses dados mostram, né? Praticamente pra gente. Cada executivo de futebol, eu sei que eu tô pegando ali os exemplos dos caras mais top. Sim, eu sei disso, mas se a gente não fosse espelhar nos mais tops, quem a gente vai espelhar, né? Mas olhar nos piores, então não tem como, né? Então vamos olhar. Esses caras, no mínimo, ficaram 1 ano no clube, que eu acredito que seja o mais básico pra você conseguir fazer uma montagem de elenco concisa. Não tem como se você montar um elenco, literalmente a cada mês, cada 3 meses. Cada executivo de futebol, eu acredito que ele tem a sua visão. Lógico que ele tem que respeitar visões do clube, de forma de jogar, de técnico. Mas, cara, 4 em 1 ano é basicamente falar que a cada 3 meses a gente tem uma visão diferente, sabe? E cada um vai trazer técnico, vai trazer jogadores. E o resultado me lembra quando você trabalhava em grupo na escola, e aí o pessoal falava, não, vamos cada um fazer uma parte e no final a gente une. E o resultado parecia algo mais ou menos assim. Primeiramente, vamos falar sobre os técnicos desse ano. Então vamos primeiro falar do Humberto Louser, que começou a temporada 2024 com o Guarani. A formação mais utilizada pelo Louser era o 4-3-3 ofensivo. E ele, com essa escalação e com esse jeito de jogar, o Guarani teve o seguinte retrospecto: 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. E aí depois disso, o Guarani tomou a atitude de contratar o Claudinei Oliveira. O Claudinei Oliveira utilizava mais o 5-4-1. Então aqui a gente já pode ver uma disparidade, né? Então a gente tinha um técnico que jogava com 4-3-3 ofensivo, e agora a gente já tem um técnico que joga com 5-4-1. Querendo ou não, é uma escalação que, beleza, possui aquela versatilidade de jogar tanto de maneira defensiva quanto de maneira ofensiva, mas a gente sabe que essa escalação propriamente ela é uma escalação mais defensiva. Então a gente sai de uma escalação ofensiva para uma defensiva. E o Claudinei conseguiu os seguintes resultados: 1 vitória, 3 empates e 3 derrotas. E com isso, o Guarani contratou o Júnior Rocha para a Série B, né? Já que o Claudinei foi demitido no final do Paulistão. E o Júnior Rocha, ele preferiu uma escalação de 4-1-4-1. É uma escalação que, querendo ou não, é um misto, né? Ela é um pouco ofensiva, mas ela também é, querendo ou não, defensiva. Mas eu acredito que, querendo ou não, ela seja uma escalação mais equilibrada e fazer uma mescla ali entre os 2 técnicos anteriores. E o Júnior Rocha teve o seguinte aproveitamento: 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Depois disso, o Guarani ainda teve o Pintado. Sim, o Guarani teve o Pintado. Eu não sei quem lembrava disso, mas o Guarani ainda teve Pintado depois disso. E o Pintado, ele jogava numa escalação mais de 4-2-3-1. Que pra mim também, querendo ou não, apesar de ser equilibrada, ela é uma escalação mais defensiva. E com isso, o Pintado conseguiu 3 empates e 3 derrotas. E vamos falar pro último técnico que a gente teve esse ano de 2024, o Alan Al. O Alan Al, ele preferiu usar uma escalação mais de 4-4-2. A escalação que ele basicamente mais utilizou foi essa. Então a gente tem ali uma escalação mais padrão, eu diria, né? Eu acredito que seja mais ofensiva e tal, na minha opinião. Com isso, ele teve 6 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Então, novamente, vamos olhar a questão dos técnicos, né? Então a gente teve uma montanha russa de elencos, de formas de jogar. Como esses elencos que já estavam vindo de forma separada por cada executivo vão conseguir entender uma forma de jogar de cada técnico, sendo que cada técnico joga de uma forma diferente. A gente acabou de ver, são escalações diferentes, são formas diferentes de jogar.
Como que você pode fazer um planejamento desse, mano? Não tem como os caras em 3 meses ficar acostumando com cada escalação. Não faz sentido. O cara que ficou mais tempo no Guarani foi o Alan Al. Por isso que eu falo que é a base do planejamento. Se tivesse feito um planejamento interessante desde o começo, com um técnico que manteria até o final do campeonato, com um executivo de futebol que fosse sentido, não é erro também desses técnicos, não são erros também somente desses jogadores, é um erro de muita gente. Vai do presidente aos jogadores. Não tem como falar que só os jogadores foram culpados porque eles não tiveram um propósito estabelecido. Cada um jogava de uma forma, cada técnico jogava de uma forma, cada executivo de futebol pensava de uma forma de jogar e eles foram trazidos de perspectivas diferentes. Não tem como você simplesmente trazer e achar que vai dar certo. Simplesmente vou botar um monte de jogador lá e foda-se. Espero que dê certo e se não, foda-se também. É basicamente isso que eles fizeram. Bora falar um pouco sobre o aproveitamento dos campeonatos desse ano. Começando pelo Paulistão de 2024. Como vocês já sabem, o Campeonato Paulista do Guarani também foi bem patético. O Guarani teve um aproveitamento de 28% nesse campeonato. Brigou até o final, até na última rodada para não cair. Onde os deuses do futebol, por milagre, salvaram do Guarani de ganhar do Red Bull Bragantino num jogo que eles praticamente estavam jogando, que é o Sub-12. O Guarani teve uma grande dificuldade para ganhar, mas ganhou e se salvou do rebaixamento, né? É isso que era o mais importante. Cara, esse campeonato foi exatamente uma base do que viria pro futuro. É todos esses erros que eu tô falando aqui. Os principais problemas também desse Paulistão foi a forma do Guarani de se planejar. Não fez um planejamento decente. É você tentar mudar o trem com ele andando, tentar consertar o trilho com ele andando. Não tem o que fazer. O Guarani não foi um time que se planejou, foi de uma forma pensada. Não, ele foi um time reativo. As coisas iam acontecendo, o Guarani ia mal, mudava de técnico. O Guarani precisava de jogadores, pesquisava, mas não tinha exatamente um planejamento desde o começo, não tinha um plano para isso. Simplesmente foi uma reação. Olha, a pressão tá vindo, o time não tá ganhando, vamos trocar de técnico. E foi isso o campeonato inteiro. Paulista fez a mudança de técnico, né? A gente começou com o Bertolozzi, depois foi pro Claudinei. No final, a gente já sabia também, né? O time já foi mal montado desde o começo e aconteceu o que aconteceu. Ai, Série B. O Guarani teve o pior desempenho de toda a sua história na Série B, com os incríveis 28% de aproveitamento. 34 rodadas como lanterna da Série B. É isso mesmo, minha gente. 34 fucking rodadas como lanterna da porra da Série B. É pra ficar maluco, não é? Olha que loucura. O mesmo 28% de aproveitamento que a gente teve no Paulista, que fez a gente quase cair, foi o mesmo que a gente teve na Série B. Mas aí você entende que a Série B tem 38 jogos. O Guarani simplesmente tem 28%. Que conclui que o Guarani teve 8 vitórias na porra do campeonato da Série B, de 38 jogos. Olha que felicidade. Olha como eu estou alegre demais. Uhul! Nossa, mano, vai tomar no cu. Cara, essa Série B teve muito jogo medonho e horroroso. Jogos que até hoje eu tenho pesadelos. Mas eu queria lembrar você, eu queria torturar você novamente com 2 jogos, 2 joguinhos pra te torturar um pouquinho sobre o que foi esse campeonato da Série B pro Guarani. Cara, tem dias que eu estou tranquilinho, dormindo, e lá vem aquele gol do Goiás no último minuto que eu acordo assim, caralho, vai tomar no cu, não acredito que isso aconteceu. É um pesadelo. Não era um pesadelo, é realidade. Foi realidade. É isso que é o mais triste, foi realidade. Vamos lá. Primeiro jogo que eu já comentei aqui, que pra mim foi o jogo mais bizarro do Guarani nessa temporada. Guarani 2, Goiás 3. Pra vocês lembrarem esse torneio, realmente vocês lembram sim, porque vocês são fudidos igual eu tô, vocês estão fudidos igual eu tô de cabeça, não tem como. O Guarani enfrentou o Goiás dentro de casa, precisando muito de uma vitória. E logo no começo a gente teve a fatídica expulsão do jogador do Goiás nos primeiros minutos. Aí você pensa, caralho, o Guarani precisando dessa vitória, o jogador já é expulso do Goiás no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. A gente vai ganhar muito esse jogo, vai ser easy ganhar esse jogo. Como a gente foi bobo, hein? Como a gente foi bobo. E depois dessa expulsão, a nossa ilusão aumentou mais ainda, porque o Guarani fez um gol logo depois. Aí você pensa, Guarani 1-0 em casa, um jogador a mais. Hoje vai ser fazer saldo de gol. Hoje vai ser goleada. Hoje vai ser humilhar os goianos. Porque a gente sempre se fode com os goianos. Mas hoje a gente vai humilhar os goianos. Porra, não tem um torcedor que não pensou isso. Pelo amor de Deus.
apesar de já estar fudido, a gente pensou que poderia ser pelo menos uma vitória, vai. Pelo menos uma vitória, mano, não é possível. Mas beleza, o jogo continua e beleza. Ah, pobre torcedor iludido. A gente não imaginava o que viria pela frente. O Goiás, no final do primeiro tempo, empata e depois, no segundo tempo, o Guarani faz 2-1. Lá pros 30 minutos, o Guarani faz esses 2-1. E aí você fica, caralho, vitória sofrida, mas a gente vai conseguir essa porra, vamos lá. E aí, aos 45 minutos, já no finalzinho do jogo, o Goiás empata. Desastre, terror, miséria, o torcedor do Guarani já maluco, falando, puta que me pariu, não é possível que a gente vai conseguir empatar o Goiás com um a mais dentro de casa, a gente vai conseguir levar um empate do Goiás, não é possível isso, mano, puta que pariu, eu não mereço isso, Ah, louco e sonhador, louco e sonhador. No último lance, o Guarani vai fazer um escanteio, faz um escanteio ruim e toma um contra-ataque no último lance. E acontece isso aí. Pro time do Guarani, Reinaldo faz o levantamento, bola pra trás, vem o desvio do Salustiano, pressão do Guarani, Bispo chutou em cima da marcação, até o chutão da defesa lá atrás, Lucas Paraíso põe a bola à frente, o Edu tá correndo pra área, Paulo Baia já tá na frente ainda, ele pode chutar, Paulo Baia! Gol! Esse dia, eu lembro que me deu vontade de dar um tiro na TV. E aí eu dei. Ah, se fosse só esse jogo, né, que fez a gente sofrer amargamente. Mas não, gente. Teve mais. Mas relaxa, eu só vou mostrar mais esse aqui. Eu tô torturando você com calma. Calma, por favor, calma. É só mais um pouquinho, você vai aguentar essa tortura. Eu vou te lembrar, mas vai fazer bem pra você, calma. Você precisa entender isso. Esse, como em muitos jogos, era um jogo extremamente decisivo para o Guarani. A gente já tava fudido no campeonato, lutando contra o rebaixamento, e a gente enfrentava o Botafogo fora de casa. Uma vitória super importante pra gente. E nesse jogo, o Guarani já faz um gol logo no começo do jogo, com o Caio Dantas. Um chute fraquinho, mas que entrou. Importa, é bola na rede. Valeu, é isso. E aí depois, o Ituano faz uma jogada com o Vitor Andrade, ele vai driblando, chuta, a bola desbarra ali, o goleiro defende, sobra pro atacante do Ituano. Sorte também, a gente não teve esse campeonato, né? Literalmente, nenhuma sorte a gente teve. Depois disso, a gente de novo com o Caio Dantas converte. A gente sofre um pênalti ali com, acho que foi o João Vitor, e a gente converte com o Caio Dantas. Lindo, tava sendo maravilhoso, pô. A gente ganhando fora de casa, contra o Botafogo, fazendo um resultado super importante, mas aí bate aquele, né? Você acha que tá bom? Então calma, deixa eu te mostrar. E logo em seguida desse gol do Caio Dantas, não deu nem tempo de comemorar muito, tá ligado? A gente tava já feliz que, tava ganhando fora de casa. O Marcelinho faz um pênalti absurdo. Se liga no pênalti que ele faz. Puta que me pariu. É de uma burrice tão absurda, é de uma infantilidade tão absurda. Ô jogador burro, ô Deus, por que tantos jogadores burros, Deus? Por que esse ano foi tudo pra nós? Não tinha como dar um pra cá, um pra lá. Não, foi tudo em nós, mano. Puta que pariu, velho. E depois disso você fala, caralho, a gente tomou um empate porque os caras converteu nesse pênalti. Beleza, já tava fudido, né? Tava caralho, mano, a gente vai empatar. Dá pra piorar? Não tem como piorar essa porra, né? Ah, tem sim. Olha o que o Pegorari, nosso goleirão, fez no final do jogo. Literalmente no último lance. E se liga. Vem pra cobrança, Jean Vitor, pé esquerdo, bola viajando, sai o goleiro errado! Gol! Cara, não é o pior filme de terror que você já viu? Uma das coisas mais horripilantes que você já viu, acho que é pior que qualquer... Nomeia um filme de terror aí. Pode colocar aí, A Casa de Mil Corpos, Halloween, que mais? Jason, Jogos Mortais. Nada supera essa falha do Pegorari. Esse me deu... Nossa, esse foi lá na alma, não teve jeito. O torcedor bugrino sofreu demais, não teve jeito. Isso sim foi Jogos Mortais. Fazer isso com o torcedor é Jogos Mortais. É tirar uma perna do torcedor, tirar um braço do torcedor, não tem jeito. Mas aí a gente tem uma única felicidade nesse campeonato. Que, eu falei, eu te torturei, certo? Desculpa por te torturar. Eu também fui torturado. E você também já estava sendo torturado antes. Mas eu tinha que vir aqui te relembrar porque... Olha tudo isso que aconteceu, é absurdo, mano. Vamos relembrar e sofrer de novo, porque... Puta que pariu, a gente é masoquista, mano. Não é possível. O único jogo de felicidade desse ano. O Derby Campineiro. Ah, Derby Campineiro.
O clima desse derby tava terrível pra gente. A gente na zona de rebaixamento, com chances deles simplesmente afundarem a gente, né? Foi uma zoeira deles a semana inteira. É espalhando adesivinho de caixãozinho verde pela cidade com Série C. É zoando antes do jogo com um caixão com uma idiazinha dentro. Foi eles falando que iam rebaixar a gente, ia selar o caixão e etc. E nós aqui, né? Nós na nossa, filho. Nós na nossa, humildade sempre. A gente tá fudido, tem que ser humilde mesmo, não tem que fazer. Ficar quietinho, porque a gente já tinha um tabu lá de não ganhar deles faz 10 anos. Então a gente pelo menos esperava que, vamos tentar um empate, né? O empate tá bom, Fazer o quê? O que dava. Mas aí, cara, o Guarani surpreendeu. Puta que me pariu, como o Guarani me surpreendeu. Deu basicamente 10 minutos do segundo tempo, até o final do jogo, o Guarani esqueceu que era o Guarani da temporada. O Guarani esqueceu que era o Guarani. O Guarani incorporou o Real Madrid de 2017. Era um toque de bola que eu nunca tinha visto numa temporada inteira do Guarani. Tava jogando fácil, jogando leve, era toque, puta que pariu, pra lá e pra cá, era bonito de se ver. E até que sai isso aí. Aí o incansável Bispo. Volta no Pacheco, Pacheco no Matheus, Matheus à direita, aproveitou pro Matheus, passa Caio, o Matheus tá livre, dominou, bateu de pé esquerdo! Gol! No final, os caras que falou que ia rebaixar a gente, não é que a gente trouxe eles junto? É isso. O Guarani termina essa temporada da Série B com 32 rodadas como lanterna. Eu disse 34 antes, mas na verdade era 32, tá? O pior aproveitamento de todos os tempos. E é importante a gente lembrar isso aqui, ó. O que foi falado no começo do ano, né? Nunca, foi abolida duas palavras aqui do clube que eu me arrisco a falar, que é descenso e 45 pontos. O que resume sendo o Guarani é o planejamento, a falta do planejamento. Se a gente tivesse tido um planejamento certo, sabe? Um planejamento de vamos basear nisso, vamos fazer um plano nisso, vamos seguir o plano. Não é ser reativo, não é acontecer qualquer coisa e vamos trocar e foda-se. E vamos trocar porque é isso, quando você tá trocando no meio do caminho, você faz erros de desespero. Mas quando você não tem um plano, é o desesperador, não tem jeito. Você simplesmente está reagindo, você não está pensando direito. Você vai ter que contratar com opções que estão ali, na hora, e é isso, foda-se. Então, pra mim, o que mais me mostrou esse ano foi isso. Foi a falta de planejamento desse ano. E o principal erro pra mim foi ter 4 executivos de futebol. Como um time pode ter 4 executivos de futebol em um só ano? E o que resta pra gente? Cara, o que resta pra gente é pensar que vai existir dias melhores, continuar torcendo pro Guarani, porque o Guarani não tem divisão, o Guarani é amor. Se for da onde a gente estiver, a gente vai estar lá com o Guarani sempre. Vai estar no bom ou no ruim, a gente sempre vai estar com o Guarani. E foda-se. E por fim, é isso. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.